Oi gente, eu sou a doutora Fábio e como prometido, essa é a segunda parte do vídeo, o que eu faria se eu tivesse corrimento ou vulvovaginite de repetição. Vamos lá? Aproveitando, se tu gostar do vídeo, se inscreve no canal e fica aqui até para me incentivar a produzir muito mais conteúdo para vocês, descomplicando a ginecologia, né, resolvendo os problemas de vocês de forma relativamente simples. Vamos lá? No vídeo anterior eu falei das 7 primeiras coisas que eu faria se eu tivesse corrimento de repetição. Esse vídeo a gente vai fechar as 14 coisas. A 8ª coisa que eu faria se eu tivesse vulvovaginite ou corrimento de repetição seria agendar a consulta com a gineco. Vocês viram que eu demorei 7 dicas anteriores até escolher marcar consulta com a gineco, porque tem muita coisa que a gente pode fazer que são hábitos, que são coisas da vida normal da gente que a gente pode melhorar para melhorar a saúde ginecológica. Se nada disso melhorou, então a 8ª coisa que eu faria seria marcar uma consulta com a ginecologista. De preferência, uma ginecologista especialista em patologia pélvica e do trato genital inferior e uma ginecologista que tenha experiência em tratar corrimento de repetição. A primeira coisa que a gente faz, geralmente, é descartar os outros bichinhos que podem estar associados, como uma Chlamydia trachomatis ou até uma infecção por um HPV de alto risco, avaliar bem esse colinho, ver se tem cervicite, se tem alguma outra coisa que esteja abrindo as portas, facilitando a recorrência do corrimento. Então, a 8ª coisa que eu faria, se eu tivesse corrimento de repetição, seria consultar com a ginecologista especialista. A 9ª coisa que eu faria, se eu tivesse corrimento de repetição, seria nunca, jamais procurar o Google e tentar tratar por conta própria. Gente, quando vocês abrem um conteúdo na internet, pode vir conteúdo antigo, a primeira coisa, artigos mais antigos de coisas que já nem se faz. E também acaba vindo muita reportagem, coisa leiga, de não especialistas que podem prejudicar a saúde ginecológica de vocês. Então, a 9ª coisa que eu faria seria nunca procurar no Google para tentar resolver sozinho. A 10ª coisa que eu faria, gente, seria só procurar material médico para avaliar e de preferência de médica ginecologista e especialista. Infelizmente, a gente tem visto na internet se proliferar uma turma que fica achando que sabe tratar a vulvovaginite de repetição. Tem uma blogueira que tem, infelizmente, um alcance muito grande que fica mandando colocar o dedo dentro da vagina para avaliar corrimento. Eu bato muito na tecla que só se coloca o dedo lá dentro se for para namorar e se a paciente quiser, se a paciente gostar. Senão, não fica colocando o dedo lá dentro para avaliar a secreção. Vaporização uterina, óleo dentro da vagina, que mais? Botar o comprimido, né, no óleo e botar no freezer para usar dentro da vagina. Gente, nada disso. Por favor, consultem uma médica ginecologista especialista. Então, a 10ª coisa que eu faria seria só procurar conteúdo em material médico especializado. A 11ª coisa que eu faria se eu tivesse corrimento de repetição seria pensar em tratamento crônico. Hoje a gente trata a vulvovaginite, a síndrome do corrimento, como uma coisa crônica, gente. Nesse mundo atual, todo mundo quer resultado imediato. Infelizmente, para a vulvovaginite de repetição, para o corrimento de repetição que a gente descobre de forma crônica, que são mais do que 3 episódios no intervalo de 1 ano, a gente vai ter que tratar como uma doença crônica, gente. Diabetes a gente trata como doença crônica, hipertensão a gente trata como doença crônica, a asma a gente trata como doença crônica, com períodos de exacerbação. A vulvovaginite crônica, a vulvovaginite de repetição, o corrimento de repetição, também hoje é visto como uma síndrome crônica que, se provar que é persistente, merece ser vista e ser tratada como tal. Não ficar fazendo tratamentos curtinhos por um período pequeno, porque ela vai recidivar. E sim, entrar com medicações profiláticas durante uma, 2, às vezes 3 vezes por semana, para evitar que o corrimento fique aparecendo. Então, a 11ª coisa que eu faria se eu tivesse corrimento de repetição seria pensar no tratamento crônico. A 12ª coisa que eu faria se eu tivesse corrimento de repetição seria pensar em não menstruar. Como eu falei para vocês lá no outro vídeo, a importância da manutenção do pH vaginal. Então, muitas meninas se beneficiam ao não menstruar, porque a gente não vai ter a alteração do pH que vai ficar, infelizmente, subindo na menstruação. O pH do sangue é mais alto, né? Então, acaba mudando o ambiente vaginal e a gente acaba produzindo as vulvovaginites.
Então, a 12ª coisa que eu faria seria pensar em não menstruar, conversar com a ginecologista sobre isso. A 13ª coisa que eu faria, se eu tivesse corrimento de repetição, seria pensar em coletar um exame de microbioma vaginal. O que é isso? A microbiota vaginal são os bichinhos, todas as bactérias, fungos, né, pseudobactérias que são muito pequenininhas que habitam a vagina, tá? Habitualmente elas vivem em equilíbrio. O exame do microbioma vaginal, que é para avaliar a microbiota vaginal, pode ser lançado mão quando a gente já fez todo o resto, quando a gente já tentou de tudo, ela está em tratamento crônico, já descartamos os bichinhos mais agressivos, já avaliamos hábitos, já avaliamos intestino, alimentação, intolerâncias, já tá tudo redondinho, faz atividade física, não fuma, usa preservativo e mesmo assim tem secreção de repetição. O microbioma nos dá respostas que os outros exames disponíveis não dão e fornece a possibilidade da gente fazer um tratamento para aquela paciente baseado na bactéria que ela pode ter presente, né? Ou fungo na secreção. A gente também descobre qual é o tipo de flora da paciente, tipo 1, 2, 3, 4 ou 5. Se é uma flora estável que está momentaneamente contaminada ou se é uma flora instável, uma flora do tipo 3, por exemplo, em que a paciente vai precisar de mais atenção e vai precisar de um tratamento, com certeza, de manutenção. Então, a 13ª coisa que eu faria, se eu tivesse corrimento de repetição, seria a coleta de um microbioma vaginal com a minha ginecologista. E por fim, mas não menos importante, a 14ª coisa que eu faria, se eu tivesse corrimento de repetição, seria consultar a psicóloga ou o psiquiatra. A gente sabe que na gênese, no início das vulvovaginites, quase sempre a gente tem associação de um fenômeno traumático, de um fenômeno de estresse muito importante. Então, se todo o resto já foi feito, se todo o resto já foi avaliado, e a única coisa que a gente percebe é que a paciente não está redondinha do ponto de vista emocional, a gente encaminha para uma avaliação para ajudar, para somar no tratamento. Então, gente, essas são as 14 coisas que eu faria se eu tivesse corrimento. E tu, já tentou uma dessas coisas? Comenta aqui pra mim, traz aqui pra mim, vamos perguntar, vamos conversar, vamos ampliar essa discussão, porque o importante, gente, é ter bem-estar, ter a calcinha limpa, não ter coceira, não ter cheiro, não ter incômodo, né? Um abraço bem grande pra vocês e eu espero muito ajudar vocês com esses vídeos. Um beijo e até o próximo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal.